É dia de Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo logo mais contra o Juventude. Os jogadores fizeram um pacto pela vitória e a gente vai trazer tudo o que você precisa saber, todas as informações sobre esse jogo a partir de agora, aqui no canal Ligados no Flu. Vamos lá. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando mais uma vez para te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores de 2023, neste dia 1º de junho de 2024. Um grande abraço, um beijo especial para minha mãe, Dona Heloísa, em Muriaé. Está completando aniversário hoje. Mãe, te amo, fica com Deus e vamos que vamos. Tricolor, torcedora do Flusão também, a Dona Heloísa lá em Muriaé. Pessoal, vamos lá então, vamos falar desse Fluminense e Juventude, 6h30 da noite no Maracanã, jogo importantíssimo para o Fluminense, precisa da vitória e precisa de você, torcedor tricolor. Pouco mais de 10 mil ingressos vendidos até agora, é muito pouco para um jogo em que o Fluminense não tem outra alternativa. Hoje é aquele jogo que tem que vencer. Quando o campeonato vai começar, a gente pega a tabela, a gente olha, né, os jogos e vai tentando fazer uma soma ali de quantos pontos que o nosso time vai fazer. Esse é aquele jogo que a gente fala assim, esse aqui são 3 pontos. Então, o jogo é hoje. Fluminense e Juventude, jogo para fazer 3 pontos. E o Fluminense não pode hoje vacilar, não pode ter desculpa, não pode... hoje não tem nada para dar errado. Hoje tem que ganhar. Jogando bem, jogando mal. Hoje é jogo para vencer. É vencer ou vencer para sair dessa situação complicada em que a gente se meteu no campeonato. Que é essa situação aí, ó. Atlético Paranaense, Bahia, 13 pontos. O Fluminense tem 5, gente. O Fluminense está 8 pontos longe dos primeiros colocados, tá na zona de rebaixamento, mas se vencer hoje, dá um salto na tabela. E aí vai ter uma chance importante aí de começar a se recuperar. Por quê? Porque depois desse jogo contra o Juventude, o Fluminense vai ter mais 2 jogos no Rio de Janeiro. Na 8ª rodada, dia 11, joga contra o Botafogo no Newton Santos. E depois, na rodada seguinte, pega o Atlético Goianiense no Maracanã. O Atlético Goianiense a gente sabe, né? É aquela pedra no sapato. Mas vai ter que ganhar também. Não tem essa não. Se o Fluminense consegue 3 vitórias, não é fácil, né? Jogar contra o Botafogo no Newton Santos é um jogo difícil, um jogo complicado. O Atlético Goianiense sempre complica as coisas pro Fluminense. Mas se o Fluminense conseguir 3 vitórias nesses 3 jogos, jogando em casa, a gente dá um salto na tabela. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que apesar do momento ruim, dá para o Fluminense sair sim dessa situação, começando por hoje, começando com uma vitória sobre a equipe do Juventude. Eu vou trazer algumas estatísticas para vocês aqui, antes da gente falar sobre o time que vai a campo. Fluminense e Juventude jogaram até hoje 27 vezes na história desse confronto. São poucos jogos, né? Com uma pequena vantagem do Fluminense. São 12 vitórias do Fluminense, 6 empates e 9 derrotas. E é um confronto com algumas goleadas históricas. Copa do Brasil de 99, o Fluminense levou de 6-0 do Juventude lá em Caxias do Sul, mas o ano era 1999, fatídico ano, né? Que a gente não gosta de lembrar. Mas em 2004, o Fluminense devolveu essa goleada. O Fluminense ganhou lá em Volta Redonda, no Brasileirão, por 7-1, com um show do Roger Flores, Rodrigo Tiuí e companhia. Então o Fluminense devolveu essa goleada, só que pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense não perde para o Juventude com o mando de campo do Fluminense há quase 20 anos. A última vez foi em 2005, quando o Fluminense perdeu no Maracanã por 2-1 para a equipe de Caxias do Sul. A equipe de Caxias, que não joga uma partida oficial desde o dia 28 de abril, quando empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. A gente lembra, o Rio Grande do Sul está vivendo ainda, né, os reflexos da tragédia que assola o estado já há várias semanas, há mais de um mês. Então, por conta disso, o Juventude teve os seus jogos adiados.
não estava atuando, fez alguns jogos treinos, mas oficialmente não joga desde o dia 28 de abril. Por outro lado, o Fluminense teve o mês de maio, um mês praticamente completo. Foram 7 partidas, seriam 9, foram 7, teve 2 jogos adiados. Nesses 7 jogos, o Fluminense teve um bom aproveitamento. Ganhou 5 vezes, empatou uma e perdeu outra. O problema é que esses jogos que o Fluminense não venceu foram justamente no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Atlético Mineiro lá em Cariacica e perdeu para o São Paulo no Morumbis. Nos outros jogos, o Fluminense venceu 2 vezes pela Copa do Brasil e 3 vezes pela Libertadores da América, mas está precisando pontuar dentro do Brasileirão. Por isso o Diniz vai com um time ofensivo, com um time cheio de mudanças para a partida de hoje, com algumas novidades. Na lateral direita a gente pode ter o Marquinhos na vaga do Guga, na zaga o Marlon deve entrar no lugar do Martinelli, que volta para o meio de campo, e o meio campo que ainda deve ter o Ganso no lugar do Lima, o Lima que está suspenso para essa partida diante da equipe do Juventude. Vou mostrar para vocês a provável escalação do Fluminense, com o Fábio no gol, Marquinhos na lateral direita, Marlon, Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Alexander e Ganso, Keno, o John Arias e o Cano. Eu acho que essa formação é uma formação muito boa. Quando o Thiago Silva chegar, a gente não sabe se o Marlon vai estar no time ou não, porque o contrato dele de empréstimo termina agora no final de junho. Se o empréstimo dele não for prorrogado, não for ser dada continuidade nesse empréstimo, a gente vai perder o Marlon. E aí a gente faria uma zaga com o Thiago Silva e o Felipe Melo. Mas se o Marlon continuar, acho que seria, para mim, a dupla ideal, Thiago Silva e Marlon na zaga. Mas ainda falta muito tempo, o Thiago Silva só vai poder estrear depois do dia 10 de julho, então, até lá muita coisa vai acontecer com certeza. Mas essa formação também no meio campo, com o Alexander, Martinelli e Ganso, me agrada muito mais do que Martinelli, Lima e Ganso. Eu prefiro essa formação. O André daqui a pouco vai começar a fazer a transição para o campo, da contusão que ele sofreu, e daqui a pouco o André vai voltar para o time se não for negociado. Mas hoje, essa formação, eu considero uma formação muito boa que o Diniz vai mandar para o jogo de hoje. Eu estou confiante em um bom resultado. Os jogadores do Fluminense fizeram um pacto pela vitória, um pacto para que o time possa voltar a pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. O Juventude é dirigido pelo Roger Machado, que é velho conhecido do torcedor do Fluminense, autor do gol do título da Copa do Brasil, em 2007, foi ele que fez o gol. Depois foi técnico do Fluminense, não teve uma passagem muito elogiada. O Fluminense foi eliminado na Libertadores pelo Barcelona do Equador. O Fluminense era melhor time, mas empatou os 2 jogos e acabou eliminado. Mas o Roger é o técnico do Juventude, tem feito um trabalho interessante, inclusive levou o Juventude à final do Campeonato Gaúcho desse ano, e vai ter 2 desfalques no meio campo. O Jean Carlos, que é um dos principais jogadores do elenco, está contundido, e o volante Kaique, que está suspenso para esse duelo. Deve ir a campo com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel, Thiaguinho, Jadson, aquele que jogou no Fluminense, Nenê, que também jogou no Fluminense, Marcelinho, Lucas Barbosa e o Eric Faria. Vai apitar esse Fluminense e Juventude o árbitro, o Matheus Candansan, que é da Federação Paulista de Futebol. Ele tem 25 anos, é um árbitro novo. No ano passado ele apitou alguns jogos do Fluminense. Fluminense 1, Cruzeiro 0, no Maracanã, aquele jogo que o Léo Fernandes fez aquele golaço de falta. Apitou Fluminense 2, Curitiba 1, também jogo comando de campo do Fluminense. E apitou a derrota do Fluminense para o Grêmio por 3-2 na última rodada do Brasileirão. No VAR estará o Wagner Riway do Espírito Santo. Pessoal, é isso então. Boa sorte ao Fluminense, precisamos da vitória. Tomara que dê tudo certo hoje para a gente começar a sair dessa posição incômoda dentro da tabela do Brasileirão. Grande abraço a todos, ótimo sábado, tamo junto e até a próxima, pessoal. Até mais.